Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos assim concluindo a nossa série especial sobre os 800 anos dos estigmas de São Francisco de Assis. Retomo um texto que foi lido num dos vídeos anteriores, dos Atos do Bem-aventurado Francisco, no qual lemos assim: ainda não se sabe tudo sobre o porquê apareceram os estigmas em São Francisco, mas, como ele mesmo revelou a seus companheiros, isso vai passar para o futuro como um grande mistério. Chama atenção a essa palavra mistério, que não significa tão somente algo que a gente não sabe explicar, mas existe um sentido mais profundo nesta palavra. A palavra mistério vem do grego e, no latim, ela foi traduzida como sacramento. Uma palavra um pouco mais familiar a nós, mesmo que talvez a gente não tenha presente o sentido da palavra sacramento. Sacramento, de modo geral, significa um sinal visível de uma realidade invisível. Nós temos os 7 sacramentos da Igreja, onde um sinal, uma realidade visível, nos traz uma graça invisível que é comunicada a nós. Mas existem outras realidades sacramentais, além dos 7 sacramentos da Igreja, como, por exemplo, a própria igreja, nós dizemos é sacramento de salvação, ou sacramento do reino de Deus, porque ela é um sinal visível da salvação, ou um sinal visível do próprio reino de Deus na terra. Embora, como sinal visível, nós saibamos que o reino de Deus é uma realidade que vai muito além da dimensão que nós podemos ver. Então, ela é um sinal visível de uma realidade invisível muito maior. Então, é mistério. Bem, podemos dizer que Francisco se torna sinal vivo do Cristo por sua vida, no qual ele buscou seguir Jesus, e pelo evento dos estigmas que ele recebeu. Então, Francisco se torna, a gente pode dizer, sacramento de Cristo, porque na vida de Francisco, vendo a sua vida, nós somos como que levados a contemplar o mistério do próprio Cristo, que o próprio Francisco buscou. Então, a vida de Francisco se torna assim sinal de Cristo, e os estigmas, de modo muito particular, se torna sacramento, se torna, nesse sentido, então, mistério que nos aponta a Cristo. Por isso que nós vamos ter a graça de poder celebrar os estigmas de São Francisco liturgicamente, exatamente. Todo ano, no dia 17 de setembro, a família franciscana celebra liturgicamente a impressão das chagas de nosso pai São Francisco. Essa foi uma graça dada à família franciscana pelo Papa Bento XI. E por que podemos celebrar liturgicamente esta festa dos estigmas de Francisco? Porque, de fato, o que temos ali é um mistério, é um sacramento que aponta para Cristo, porque toda liturgia, ela é celebração do mistério de Cristo. Ela é celebração de Deus. Mesmo quando nós celebramos a memória dos santos, ali na liturgia nós não estamos celebrando o santo, mas estamos celebrando Deus, aquilo que Deus realizou na vida dos santos. Estamos celebrando o mistério de Cristo, porque os santos procuraram se identificar a Cristo. Então toda a liturgia é uma celebração do Cristo, e por meio do Cristo, no qual damos culto a Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então nós temos a graça de poder celebrar liturgicamente o fato dos estigmas de Francisco, porque ele é um mistério, porque ele passou para o futuro como um grande mistério, no qual, em Francisco, nós somos remetidos ao mistério de Cristo, da sua paixão, do seu amor por nós. Bem, então, como modo de conclusão de toda esta série sobre os estigmas de Francisco, nós podemos meditar que, de fato, o centro da vida de Francisco foi a contemplação do mistério da cruz, como o grande mistério do amor de Deus por nós. A cruz é sinal visível do amor de Deus por nós. E então, nos estigmas de Francisco, nós podemos
contemplar este mesmo mistério renovado no corpo de Francisco como um sinal. Mas aqui é importante ter presente que o central não é o aspecto físico do fenômeno, embora ele faça parte e seja interessante, a dimensão do prodígio. Mas a gente não pode parar na dimensão do prodígio. Nós, a partir deste sinal visível, devemos, ir ao sinal para aquilo que ele aponta, o mistério do Cristo, do seu amor por nós, o mistério da identificação de Francisco com Cristo, o qual todos nós somos chamados, e que resulta em amor gratuito e em explosão de louvor ao Senhor. Francisco, contemplando a cruz de Cristo, ele vai pedir a graça de experimentar esse amor, com o qual Deus o ama e com o qual ele quer também aprender a amar. E nesse amor do Senhor por ele tão pequeno, quem és tu, Senhor, o Altíssimo? Quem sou eu, tão pequeno? Então, no mistério desse amor, que também se revela em toda a criação, Francisco, ele vivencia a sua quaresma no Monte Alverne e o mistério dos estigmas com um grande cântico de louvor ao Senhor, como uma grande oração de louvor, como nós vimos nos vídeos anteriores, aquela oração de louvor ao Altíssimo que ele compõe e escreve e fica no bilhete que ele entrega a Frei Leão. Então, viver esse amor, viver essa dimensão da gratidão a Deus, do louvor a Deus. Então, é tudo isso que nos reporta os estigmas de Francisco. Por isso, em Francisco, isso se torna sinal nas marcas dos estigmas que ele traz. Porque ali, na marca dos seus estigmas, Francisco traz toda a sua vida, as dificuldades que ele estava enfrentando na ordem, a sua enfermidade, as suas dúvidas também, mas, sobretudo, a contemplação do amor de Deus. É isso que se entrecruza em Francisco e que se manifesta no seu corpo, nesse sinal visível que renova no seu corpo o próprio mistério da cruz que Francisco tanto contemplou e amou. E, com isso, nós devemos entender que também somos chamados a contemplar o mesmo mistério que Francisco contemplava, mesmo que a gente não traga em nosso corpo os estigmas fisicamente, devemos trazê-lo em nosso coração. Diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20 a 21, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, esse amor do Senhor, que me amou e se entregou por mim, a expressão disso é a cruz. Então, é uma entrega até o fim. E depois Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 19, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Óbvio que provavelmente Paulo não esteja falando de marcas físicas, mas as marcas do Senhor ele traz no seu coração, tal como Francisco. Antes de ter os estigmas em seu corpo, ele os tinha no seu coração. E de novo, tudo isso nós podemos trazer. Nós podemos trazer. Por isso, contemplar os estigmas visíveis em Francisco deve nos fazer contemplar as realidades invisíveis, ou que vão além do sinal visível, que é o amor de Deus por nós manifestado em Cristo, e nas marcas da paixão de Cristo, trazê-las também no nosso coração. As marcas desse amor com o qual somos amados pelo Senhor e com o qual somos convidados também a aprender a amar, sem distinção, amar o próximo, amar aqueles que sofrem, os pobres, os enfermos, os marginalizados, enfim, sem distinção, como Francisco faz a experiência desse amor, que se estende a toda a criação. Também nós trazemos marcas da vida, nossas chagas, doenças, conflitos, tal como Francisco, doenças, conflitos, ansiedades, dúvidas, a realidade social de polarização, de toda a questão política que temos vivido, as guerras, as injustiças, enfim, tudo isso que nos assola, as dificuldades que a própria igreja enfrenta, as dificuldades pessoais, tudo isso nós trazemos. Experimentamos também alegrias e tristezas, tal como Francisco no Alverne oscilava entre alegria e tristeza. E tal como Francisco e os discípulos, muitas coisas nós também não entendemos.
Sejam as coisas difíceis que acontecem, como também as coisas boas. Né? Não compreendemos tudo, não compreendemos o porquê de algumas situações, limites de situações difíceis, mas também não compreendemos o porquê de tanto bem que nos cerca, a própria beleza da criação, o ar que respiramos. Né? Francisco não compreende a sua enfermidade, as dificuldades na ordem, mas também não compreende o porquê ele receber os estigmas. Né? São mistérios. São mistérios. E aí, mais do que respostas, o que nós vemos em Francisco são perguntas que nos abrem ao mistério. Francisco não fica se perguntando por que ele estava doente, por que a ordem estava passando por aquelas dificuldades, né? Por que a igreja estava daquele jeito ou a sociedade. Não. Quem sou eu e quem és tu? Quem sou eu, tão pequeno, e quem és tu, Altíssimo Senhor, que vem a mim? Então, o que são as nossas dificuldades, isso ou aquilo diante da grandeza de Deus que se expressa na criação, que se expressa na palavra, que se expressa em Cristo? Então, mais do que respostas ali no Monte Alverne, Francisco, a partir das perguntas fundamentais que ele traz no coração, o que nós vemos é se reabrir diante dele, na grandeza de Deus e na experiência do amor de Deus, um caminho de reconciliação, de retomar os seus passos. E assim que ele vai descer do Monte Alverne. Então, as respostas nunca esgotam a vida. Por isso, é importante nunca perder de vista, não respostas, porque não existem respostas prontas à nossa vida, mas perguntas fundamentais que nos abrem de novo o horizonte para caminhar. Então, Francisco, nessas perguntas que ele faz, se colocando diante da grandeza de Deus, ele refaz a experiência do amor do crucificado. E pelo amor e seguimento a Jesus, nossas chagas são como que configuradas às chagas de Cristo. E na união com Ele, tais como a dele, são transfiguradas. É o desejo de amar como Cristo amou na cruz. É esse amor que cura as nossas feridas, as nossas chagas, ou que vai curando, porque a vida é um caminho, não é automático. Então, nesse amor que Francisco contempla, na criação, na palavra, no crucificado, sobretudo, esse amor o restaura, vai curando Francisco também das suas dúvidas, com relação às dificuldades na ordem, às suas enfermidades. Francisco desce do Monte Alverne profundamente reconciliado, renovado no seu caminho. E essa experiência nós somos chamados a fazer também. Por isso, celebrar os estigmas de Francisco, e a experiência de Francisco, deve nos ajudar a também trazer isso para a nossa vida, para perceber que é possível, mesmo que, que a gente não traga em nosso corpo as marcas físicas dos estigmas, podemos trazer em nosso coração. E elas nos remetem ao amor de Deus manifestado em Cristo Jesus por sua cruz, a sua entrega. E esse amor, a grandeza desse amor é que torna possível nos reconciliarmos conosco mesmo, com Deus, com o outro, e renovar a nossa vida e o nosso caminho, o amor que tudo suporta, tudo redime, tudo transforma. Então, celebrar os estigmas de Francisco não é somente celebrar um evento que aconteceu 800 anos atrás, ao lembrar este evento de 800 anos atrás, perceber que ele tem a ver com a nossa vida, porque, olhando para Francisco, devemos compreender que também nós devemos trazer, impressa em nossos corações, as marcas do amor de Deus por nós manifestado em Cristo Jesus. Na liturgia da impressão das chagas de nosso Pai Francisco, ela encerra com essa oração que se reza após a comunhão. E com ela quero concluir toda esta série especial sobre as chagas de Francisco. Ó Deus, que na vida de nosso Pai São Francisco manifestastes de muitos modos o sublime mistério da cruz, concedei-nos a graça de seguir os exemplos de sua piedade e de tornar-nos sempre mais fervorosos na constante meditação deste mistério. Por Cristo nosso Senhor. Lembrando que este mistério é mistério de amor. Paz e bem.